centrar as nossas atenções no nosso tema central do dia 2, que é a poligamia, o Alcorão e a Bíblia. Começo com Sheikh Abdul. Sheikh, como é que olha para o Alcorão? O que é Alcorão? O que é Bíblia? Sheikh. Bom, o que é o Alcorão, para nós como muçulmanos definimos como livro que veio de Deus, isto é, são palavras inspiradas ao profeta Muhammad, e que, pronto, ao longo dos 23 anos o profeta foi recebendo, vindo de Deus, através do anjo Gabriel. Somos fiéis a este livro. Acreditamos que é um livro, ou seja, que tudo que contém dentro do Alcorão são palavras de Deus, não é? Não existem lá palavras humanas, de acordo com a nossa crença. E é mais ou menos por aí. E a Bíblia? Bom, a Bíblia eu não posso afirmar categoricamente, não é? Porque estou mesmo para falar sobre a minha fé, né? Mas a Bíblia dizem que são palavras são palavras de Deus. Dizem. Porque não faz parte da minha crença, não é? A minha crença é islâmica e eu creio no Alcorão como livro de Deus, não é? Então, a razão pela qual que chamaram aqui um reverendo, não é? Que é para cada um poder falar aquilo que é e aquilo que acredita, obviamente. Obrigado, Sheikh Abdul. Reverendo, como é que olha para a Bíblia e também para o Alcorão? Para Sheikh, a Bíblia é considerado por alguns como um livro sagrado, mas acredita que o livro sagrado é o próprio Alcorão. Qual é o seu comentário relativamente a isso, meu Deus? Obrigado mais uma vez. A Bíblia é a palavra de Deus, como diz, é palavra sagrada de Deus. A Bíblia é santo, é uma palavra que foi separada, que traz tudo aquilo que é relacionado com Deus. É a palavra de Deus. A Bíblia. A Bíblia. Prefiro falar primeiro antes da minha fé, né? Primeiro da minha fé. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, é a palavra de Deus. É uma palavra sagrada. É ela que nos induz, é ela que nos instrui, é lá onde está a base da nossa fé como cristãos, como crentes, como cristãos. E o Alcorão? Olha, há muitos livros sagrados, não é? De acordo com a fé, temos o Alcorão, que é, por exemplo, dos nossos irmãos, eles creem naquele livro como livro santo, livro sagrado. Os outros também, por exemplo, os hindus, os outros, têm seus livros sagrados. Os cristãos têm a Bíblia como a Bíblia Sagrada. Reverendo, antes de passar para o Sheikh, e qual é o livro inspirado pelo Deus? Aqui eu aprendi que a base da minha fé é que a Bíblia é a palavra de Deus. Os homens que escreveram a Bíblia foram inspirados por Deus. Para nós, a Bíblia é o livro mãe de todos os livros que depois surgiram. Obrigado, reverendo Sheikh. É o momento de comentar em torno disso. Para reverendo, o único livro sagrado é a Bíblia Sagrada e é um livro inspirado pelos homens escolhidos. E o Alcorão não é um livro inspirado? Allah não inspirou alguns homens santos também para escrever um livro? Olha, é exatamente isso que eu estava a explicar já a priori, não é? O Alcorão, para nós, acreditamos que são palavras que vieram de Deus e foram dadas ao anjo Gabriel para poder transmitir ao profeta Muhammad, que a paz e bênção de Deus estejam sobre ele. E depois desta transmissão, o profeta Muhammad tinha um escriba chamado Thabit, não é? Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit foi encarregue, ou seja, era um escriba, braço direito do profeta Muhammad,
e ele ia, ou seja, o profeta ia ditando o que recebia do anjo Gabriel, e ele ia escrevendo o que recebia, ou seja, era-lhe ditado. E não só, também ficava gravado nas suas memórias. Os discípulos do profeta Muhammad passaram a gravar aquilo nas suas memórias, razão pela qual que temos hoje esta tradição contínua, onde os muçulmanos decoram o livro completo, não é? Portanto, a estes nós chamamos por decoradores, ou hufazes. Portanto, acreditamos e cremos de viva voz e de boca cheia que o Alcorão é um livro de Deus e continua sendo preservado até hoje. Foi escrito por pessoas fiáveis e discípulos, não é, diretos do profeta Muhammad, capaz de, e bênção de Deus estejam sobre ele. E haveria aqui uma diferença entre a Bíblia Sagrada e o Alcorão? Sheikh. Sim, existe muita diferença, conforme diz a própria palavra Bíblia. Acredito que o reverendo vai poder explicar depois. Bíblia é uma biblioteca, não é? É um lugar onde existem vários livros. A partir de Gênesis, começa com Gênesis até Apocalipse, não é? Os católicos têm 73 livros, os protestantes têm 66 livros, né? Os ortodoxos também têm os seus livros, mas tudo isso chama-se Bíblia. Agora, o Alcorão já não, é um livro que está à parte, não é? Ou seja, é um livro diferente da Bíblia, e ele está dividido em 30 partes. Está dividido, não estou a falar de livros, é o mesmo livro, mas dividido em 30 partes, e tem 114 capítulos, certo? Obrigado, Sheikh Abdul. Reverendo, por que a Bíblia é a palavra de Deus? Será que existem provas de que a Bíblia é a palavra de Deus e o Alcorão não? É a palavra de Deus. Primeiro, a Bíblia foi escrita por 40 homens inspirados por Deus. Bíblia significa, não é, vem do Biblos, livros, conjunto de livros. Livros inspirados por Deus. Homens inspirados por Deus. Portanto, foram inspirados para escrever tudo o que viveram, tudo o que Deus disse. Numa dada altura, o livro foi trancado. Portanto, estamos a falar de Biblos, um conjunto. O nosso livro tem, como dizia o meu colega, que tem 66 livros. Nós, como reformados, como protestantes, etc., tem 66 livros e todos eles são inspirados por Deus. Obrigado, reverendo. Sheikh, a Bíblia foi escrita por cerca de 40 escritores diferentes num período de quase 1500 anos. Entretanto, o único autor é Deus. Por isso, ele é concordante em todos os livros que compõem. Neste caso, que são 66 livros. Pode-se dizer o mesmo com o Alcorão? Bom, dizer o mesmo em que termos? Se o Alcorão é concordante ou não? Sim. Bom, o Alcorão, conforme eu disse, o autor é mesmo Deus. E quem escreveu o Alcorão foi o escriba do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isto é, a pessoa fiável foi o escriba do profeta, não é? É óbvio que depois do falecimento do profeta houve, digamos, uma remodelação, mas o escriba do profeta esteve presente nestas remodelações que aconteceram, não é? Não saiu nenhuma palavra, ou seja, não foi adicionada nem subtraída nenhuma palavra sem que fosse do consentimento, não é? Ou do profeta ou de Deus. Mas o que nós acreditamos é que não houve nenhuma alteração, não é? Do Alcorão original. Portanto, o Alcorão é um livro concordante, e até posso dizer que os versículos, se tu fores a ler um versículo, por exemplo, do Alcorão, pode não perceber bem, sem, no entanto, incluir um outro versículo que pode se encontrar num outro capítulo. Só o Alcorão por si só,
a pessoa pode usar para uma interpretação, caso queira perceber este livro. Portanto, há uma total concordância e a figura principal que foi encarregue para poder escrever o Alcorão foi o discípulo mais confiado do profeta Muhammad. Sheikh, hoje em dia, qual é o livro que nós devemos seguir? Será que é a Bíblia Sagrada ou o Alcorão? Bom, obviamente que são perguntas indutórias, não é? São perguntas indutórias e estando num canal televisivo, pronto, tenho que aceitar porque estou aqui, não é? Sou daqueles que não gostam muito de conflitos, mas para nós como muçulmanos, o livro que deve ser seguido é o Alcorão, não é? Porque é a palavra de Deus, segundo os muçulmanos, é a palavra de Deus. E Deus não gosta, ou seja, a mensagem de Deus é universal, sendo ela universal, abrange, não é? E é direcionada a todo aquele que está neste universo. Portanto, respondendo de forma direta à sua pergunta, é que para nós muçulmanos gostaríamos que o livro que pudesse, digamos, ser seguido, não é? Seria o Alcorão. Obrigado, Sheikh Abdul. Reverendo, comentários relativamente a isso. Qual é o livro que nós devemos seguir? Para o Sheikh, o único livro